Olá, Deus abençoe você. Nesses últimos dias estamos meditando um pouco sobre arrependimento, nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito, o amor de Deus. E tudo isso é de grande importância para o ser humano. Por mais que muitos não creiam, não liguem para essa verdade, mas ela não deixa de ser verdade só porque muitos não creem. O Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele veio com uma missão. Ele saiu daqui dessa terra com sua missão cumprida, uma parte de sua missão, né? Porque essa missão só vai terminar quando tudo aqui acabar e estarmos lá na glória com ele. Mas ele veio, ele morreu, ele ressuscitou por nós, ele está à direita do Pai agora, só aguardando o momento em que ele voltará para buscar a sua igreja. E enquanto isso, o Espírito Santo está aqui completando aquilo que ele iniciou, que é entrando na vida das pessoas, entrando em nós. A missão do Espírito Santo é entrar dentro de você e fazer morada em você, para que você seja a própria casa de Deus, para que você seja a própria igreja do Senhor Jesus. E isso acontece através do novo nascimento. E o novo nascimento acontece através do arrependimento. E o que é o arrependimento? É quando a pessoa ela acorda para a realidade espiritual em que ela vive. Se ela está longe de Deus, alguma coisa ela está fazendo para estar longe de Deus. A vida dela, ela passou longe de Deus. Por quê? Porque ela estava perto do mundo. Ela estava inserida no mundo. Se ela está longe de Deus, então automaticamente ela está perto do diabo. Vamos dizer assim. Porque está escrito que o mundo jaz no maligno. Tá aqui. Eu estou com a Bíblia aberta em 1 João 5 e você pode conferir isso no versículo 19. O mundo jaz no maligno. Jaz, então, quer dizer, está morto, é um sinônimo de morte, jazer. Então, se o mundo, né, todas as pessoas que gostam das coisas do mundo, é um mundo. E esse mundo está morto no diabo. Porque o diabo é sinônimo de morte. Ele morreu a partir do momento em que ele saiu da presença de Deus e se tornou o diabo. Ele era um anjo de luz lá do céu, da presença de Deus. E ele pecou, ele se achou iniquidade dentro de si. E aqui nesse capítulo também diz que toda iniquidade é pecado. Então, a partir daquele momento em que ele pecou contra Deus, ele pecou contra Deus. Vamos prestar atenção nisso que aconteceu com o diabo, para ele se tornar diabo. Ele era Lúcifer, um anjo de luz, um querubim da guarda. E ele se achou em pecado. Um pecado que era para a morte. Inclusive está dizendo aqui que há pecado que é para a morte. Tem pecado que é para a morte. E quando eu estava meditando nesse versículo aqui, me veio a primeira coisa que seria um pecado para a morte. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Tem um versículo que eu não lembro qual é o livro que fala, né, da Bíblia, que diz que acho que é o próprio Senhor Jesus que fala isso. Você pode pesquisar depois. Que quando a pessoa peca contra o Espírito Santo, não há perdão para ela. E a gente vê que não há perdão para o diabo. Ele já está condenado. Ele já foi condenado desde o momento que ele saiu de lá, do céu. Por quê? Porque ele já estava na eternidade. Ele já via Deus. Ele já estava com Deus. Então, se a pessoa já estava com Deus e o pecado entrou dentro dela,
se achou iniquidade dentro dele. E a iniquidade é o pecado planejado, é uma coisa que se maquina, que se planeja contra outro. E não foi isso que Lúcifer fez? Ele maquinou um plano maquiavélico, diabólico, de tirar o trono de Deus, de tirar Deus do trono dele, para que ele pudesse reinar, para que ele pudesse se assentar nas alturas e ser como Deus, ou até pensando que poderia ser melhor do que ele. A partir desse momento, Deus ele criou um anjo preparado para lutar contra Lúcifer e expulsá-lo dali, Miguel. Miguel, o significado do nome Miguel quer dizer: quem pode ser como Deus? Quem pode ser como Deus? Então, a gente pode convir que Lúcifer estava ali na presença de Deus e ele pecou contra Deus. Então ele foi expulso e não há mais salvação para ele. E é por isso que a própria palavra de Deus diz que quem peca contra o Espírito Santo não tem perdão. Não há perdão. Você pode pesquisar depois. Pecado contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? E outra, quando a pessoa ela sai da presença de Deus, ela está na presença de Deus e ela escolhe sair. Há outro versículo também com relação a isso. Que quem teve um vislumbre da glória de Deus, participou das coisas grandiosas de Deus, ou seja, nasceu de novo, recebeu o Espírito Santo, mas perdeu. Ela não pode ser iluminada novamente. É porque eu não posso acessar aqui a internet e ver esse versículo. Mas pesquisa, busca, porque tem esse versículo. Ela não pode ser novamente iluminada. Mas a gente sabe que há casos, né? A palavra de Deus é a verdade. Mas há casos de pessoas que perderam o Espírito Santo e receberam de novo. Mas uma coisa que eu sempre pensei é que, poxa, se a pessoa recebeu o Espírito Santo, como é que ela pôde perdê-lo? Hoje em dia, né? Porque a gente sabe que Saul, por exemplo, ele foi cheio do Espírito de Deus, né? Claro que não é como hoje que o Espírito Santo entra, porque o Espírito Santo só pode entrar dentro da gente graças ao sacrifício de Jesus. O tempo lá do rei Saul, ele estava no Antigo Testamento ainda, Jesus não havia vindo, então eu creio que o Espírito Santo ficava ali no meio das pessoas e não dentro, porque esse privilégio de se ter o Espírito Santo dentro da gente é graças ao sacrifício do Senhor Jesus. Olha só que coisa gloriosa, gente. A questão do arrependimento, a questão do nascer das águas, nascer do Espírito, nascer de novo. Isso só é possível pela vinda do Senhor Jesus. Há um arrependimento, há um se desfazer das coisas desse mundo para poder o Espírito Santo entrar. Porque o Espírito é santo, então ele não vai habitar em lugar sujo. Dá para entender isso. Então, se o Espírito Santo entra, é porque não tem mais nada. A pessoa se esvaziou de si. Ela não tem nada sujo que a condene ali dentro dela. Ela não guarda nada. O coração dela é puro. A mente dela, por mais que venha pensamentos ruins, porque isso a gente não pode controlar, tem hora que a gente não consegue controlar os nossos pensamentos. Mas Deus olha para o coração, Deus vê o interior da gente. É por isso que tem a passagem que lá em Samuel, quando Samuel foi ungir o segundo rei de Israel, que foi Davi. Samuel estava vendo os filhos de Jessé, cada um melhor do que o outro, na estatura, na beleza, na aparência. E Deus disse para Samuel,
Eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, a aparência. Eu vejo o coração. Foi por isso que ele escolheu Davi. Davi era um menininho pequeno, ruivo, sem uma aparência assim, que de encher os olhos. Mas ele foi o escolhido. Por quê? Porque dentro dele havia um tesouro, uma beleza que atraiu Deus. Ele foi atraído por Deus também. Então, Deus era com Davi, um pastor de ovelhas. A vida dele era cuidar das ovelhas, se preocupar com elas. Muitas vezes se preocupar mais com elas do que consigo mesmo. Então, Deus, ele vê o que é que tem dentro da gente. É tanto que a gente vê tanto testemunho de ex-prostitutas, ex-presidiários, ex-assassinos, pessoas que fizeram atrocidades, mas que muitas vezes no ato, como um testemunho de uma prostituta, que ela estava no ato, mas dentro dela havia um pensamento, que Deus ouviu esse pensamento. Meu Deus, eu não queria estar aqui. Eu não quero essa vida para mim. Quer dizer, Deus viu isso, Deus ouviu. Então tem orações, até mesmo sem a pessoa falar, que Deus ouve, mas tem outras que Deus não ouve. Então, nesse capítulo aqui, de 1 João 5, fala sobre isso também. Olha, esta é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então quer dizer que tem coisas que a gente pode pedir e Deus não vai ouvir. Aí tem outro versículo que quando eu li esse versículo aqui, eu logo me veio à mente esse outro versículo de Jó 35. Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Então, pegando esse testemunho verídico dessa ex-prostituta, que ela estava ali fazendo o mal, cometendo pecado, mas dentro dela ela tinha um pensamento. Ela nem sequer chegou a abrir a boca para falar com Deus. Mas no íntimo dela, ela clamou sem nem perceber. E Deus se compadeceu dela. Hoje ela é uma mulher casada, bem casada, com filhos. Isso é dentre tantos outros testemunhos que a gente vê. Mas é algo que o bispo sempre fala também. E você pode pesquisar, se você quiser. Então, ele ouviu o clamor interno de uma prostituta. E tem gente que está lá dentro da igreja, diante do altar de Deus, clamando. Porém, Deus não ouve essa pessoa. Deus não atenta para essa pessoa. Porque muitas vezes ela está buscando seus próprios interesses. Como aqui o versículo diz, por causa da arrogância dos maus. Muitas vezes a pessoa é arrogante, muitas vezes ela é invejosa, muitas vezes ela é fofoqueira, muitas vezes ela tem maus olhos, malícia. Muitas vezes ela está até mesmo com iniquidade dentro de si. Então Deus não vai ouvir essa pessoa. No versículo 15 ele diz, e se sabemos que ele que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Temos uma certeza. Quando a gente pede uma coisa que é da vontade de Deus. E quando é que a gente pode pedir uma coisa que é da vontade de Deus? Como é que a gente sabe que isso aqui que eu tô pedindo é da vontade de Deus? Quando eu não tô pensando só em mim quando eu tô pedindo aquilo.
quando eu não tô visando os meus próprios interesses. E a partir do momento que eu não tô pensando só em mim, que eu tô raciocinando, colocando diante de Deus, olha, meu pai, essa aqui é a situação. Eu penso que se isso aqui, o Senhor permitir isso daqui, glória a Deus, vai ser, né? Que seja para tua glória. Isso aqui é o que eu quero. Ó, eu tô expondo a minha vontade, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua, porque o meu pensamento ele é pequeno, ele é falho, mas o teu é mais alto, os teus pensamentos são mais altos que os meus. Então eu penso sobre isso daqui. Eu tô pensando nisso daqui, olha. Essa aqui é a situação. Tá. Fala da situação. Meu Deus, eu queria poder resolver isso, mas eu não sei como, mas eu penso que pode ser dessa forma. Então, o que que o Senhor faz a tua vontade? Faz a tua vontade. A minha vontade é essa, mas eu não sei se é a tua vontade. Se for a tua vontade, glória a Deus. Se não for, faz a tua vontade. Isso daí, a pessoa se coloca diante de Deus e ela tá aberta para que Deus venha fazer aquilo que for da vontade dele, né? Gente, para se chegar nesse ponto, é necessário a gente se despir de nós mesmos. E isso está relacionado ao arrependimento. A pessoa reconhecer que é falha, reconhecer que é um vaso de barro, reconhecer que precisa da misericórdia do Senhor. Isso é não ser arrogante, mas sim dependente de Deus, humilde e sincero. E Deus ama a sinceridade e a humildade. Então, esse capítulo, que é o amor de Deus, ele fala sobre o crer em Jesus Cristo. Crer que Jesus é o nascido de Deus e que todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Então ele está dizendo aqui, quem ama o Espírito Santo, quem gerou aquele que é nascido de Deus? Foi o Espírito Santo. Quem batizou com o Espírito Santo? Foi Jesus. Jesus é quem batiza. Ele tem autoridade para batizar com o Espírito. Porque lá em João, se não me engano, a Evangelho de João, João Batista ele fala que, olha, eu vim batizando com água, mas virá um maior do que eu que batizará com Espírito e com fogo. Né? Então, João, ele ficou incumbido, né? Se é que essa palavra tá certa, né? Ele teve uma missão, ele veio com uma missão já. Deus escolheu ele desde o ventre para abrir o caminho para o Salvador, para aplanar o caminho, né? Para que as pessoas vissem a Deus, vissem Jesus. Então, ele veio com uma proposta: arrependei-vos, pois é chegado até vós o reino de Deus. Então, arrependei-vos. Essa foi a pregação de João Batista. Arrependei-vos. Você pode ver que os outros discípulos, Paulo, ele falou que eu não vim para batizar, mas para evangelizar. Ele diz, então cada um tem uma missão aqui. Quando a gente nasce de novo, quando a gente conhece Jesus, a gente tem uma missão para cumprir. A missão de João Batista era batizar, guiar as pessoas ao arrependimento antes de Jesus vir. João Batista veio antes, mas ele diz, virá um depois de mim, só que ele é maior do que eu. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Então, para você ver, né, a humildade, a sinceridade, a submissão, né, de João Batista, de servo do Senhor, que ele veio já sabendo o que ele tinha que fazer desde o ventre. É tanto que tem um momento que ele se alegra na barriga da mãe, né, a prima de Maria, quando as duas estavam grávidas, né, as criancinhas se alegraram entre si. Então ali já havia, então Deus ele já prepara, né, para missões nessa terra. Então ele nos escolhe desde o ventre.
Mas voltando aqui, a questão do arrependimento. João Batista veio pregando arrependimento. Então, ele veio antes de Jesus. Vamos pensar um pouquinho. Para que Jesus pudesse... Imagine Jesus vindo para a sua vida. Primeiro tem que haver o arrependimento. Assim como aconteceu aqui na palavra de Deus, está registrado João Batista. Então, se você for lá em João, no Evangelho de João, ele começa falando de João Batista. Na verdade, ele começa falando sobre a palavra, que é Jesus. Só que quando ele sai dessa introdução, ele já fala sobre João Batista. Porque é a primeira coisa que tem que acontecer para que Jesus desça na vida da pessoa. Para que haja um encontro com o Senhor Jesus. Paulo, ele teve um encontro com o Senhor Jesus e ele ficou cego. Quando ele viu Jesus na estrada, ele ficou cego. Mas quem veio primeiro? Jesus. E depois, quando Jesus recobrou a visão dele, ali teve um momento que ele foi batizado, porque a partir daquele momento ele se converteu do caminho que ele estava. Ele estava sendo como um fariseu hipócrita, matando os cristãos em nome de Deus. Então, a partir do momento que houve esse encontro com Jesus na estrada, ele ficou cego e tal, e depois ele ficou curado, então houve uma conversão, ele mudou o caminho dele, totalmente. Passou de perseguidor de Cristo para ser servo de Cristo, filho de Deus. Então, tem que haver o arrependimento, né? O arrependimento é a verdadeira conversão. Você está fazendo uma coisa, você deixa de fazer aquela coisa. Isso acontece, e aí a pessoa pode ouvir a voz de Deus para que ela se batize na água e no Espírito Santo, porque o batismo na água é uma simbologia. A água, simbolicamente, simboliza a pureza, a limpeza, a pessoa se limpa, né? E você pode prestar atenção que Jesus, ele também se batizou. Ele também se batizou. Mas não porque ele tinha pecado, mas para dar exemplo. Exemplo do que tem que acontecer com a gente, né? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, que é com relação ao batismo, mas por água e por sangue. A questão do sangue é o sacrifício, ele derramou o seu sangue. Sangue é vida, ele derramou a sua própria vida em favor da humanidade. E o Espírito, que é o Espírito Santo, testifica, é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. O Espírito Santo é a verdade, porque 3 são os que testificam no céu. O Pai, a palavra, que é Jesus, lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, você pode ver isso, e o Espírito Santo. Estes 3 são um só Deus Todo-Poderoso dentro da gente. Então, quando o Espírito Santo entra dentro da gente, é a Santíssima Trindade que entra. Pai, Filho e Espírito Santo. E 3 são os que testificam na terra. O Espírito, a água e o sangue, ou seja, o Espírito Santo, quando entra, a água representada pelo batismo nas águas, a pessoa se limpa ao sepultamento da velha criatura, e o sangue, ou seja, o sangue de Jesus não foi derramado pelo sacrifício na cruz? Então, o nosso sangue, sacrifício, representando o sacrifício nosso, para a gente permanecer nessa fé. A fé que vence o mundo,
a fé que vence tudo, a fé que salva. Essa é a fé que salva, a fé do sacrifício. E isso é falado também nesse capítulo, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a fé que salva é diferente da fé que alcança uma bênção, que alcança um milagre. Porque muitos têm fé para alcançar várias coisas, até mesmo o incrédulo tem fé. Você sabia? Ele tem fé para trabalhar e receber o pagamento. Ele tem fé para iniciar um negócio do nada, do zero. Investir num negócio e colher o fruto lá na frente, mesmo com muito sacrifício, mesmo sem de início ver nada, mas ele está crendo, ele está impondo a sua fé naquilo dali. Não, vou iniciar esse negócio aqui porque lá na frente eu vou conseguir restituir tudo que eu investi e ainda ter lucro. Então isso é uma fé. Ele está colocando a sua fé e ele vai colher um dia, certo? Mas para as coisas espirituais, para a salvação da alma, existe uma fé. E uma fé que me permite permanecer na fé, que faz eu permanecer na fé. Essa é a fé que salva. Então, um comentário aqui, né, desse versículo, ele fala assim: a vitória da fé. O novo nascimento é a mudança interior mais profunda que o ser humano pode experimentar. Essa experiência de fé regenera o homem e o faz comungar do mesmo caráter do Senhor, tornando-o semelhante a ele espiritual e moralmente. E é essa regeneração que dá acesso ao reino de Deus. Olha só, que foi o que João Batista falou. Arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. Então, as pessoas que vinham até João Batista, ele estava pregando arrependimento. Então, quem vinha até João Batista é porque queria sair da sua velha vida, se arrependendo para ter uma vida nova, para esperar o Messias que estava chegando. Então, aquele povo cria nisso. E estava se entregando ali no batismo. Essa é a regeneração que dá acesso ao reino de Deus. Consequentemente, sim, esse reino de Deus, gente, ele é invisível. Ele é espiritual. Ele está dentro da gente. Só quem nasce de novo, só quem tem o Espírito Santo pode ver esse reino. Vive no reino de Deus. Ele vive pela fé. Não tem como viver no reino de Deus se não for pela fé. Então, a fé, a gente não vê aquilo, mas a gente crê. É o firme fundamento de coisas que se esperam e a prova daquilo que a gente não vê. Essa é a fé. Consequentemente, o Filho de Deus recebe forças para vencer o pecado, o diabo e as corrupções próprias da natureza humana. Além disso, o mundo, olha só coisa interessante, o mundo com seus padrões, costumes e imposições não exerce mais nenhuma influência sobre ele. E mesmo que Satanás o persiga e levante guerras terríveis sobre sua vida, jamais o vencerá, pois o nascido de Deus alcançou a maior vitória da fé, a salvação. Recebeu o Espírito Santo. Mas a gente precisa se manter. Aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Então, quem recebe o Espírito Santo, tem esse novo nascimento, é uma nova natureza. A natureza espiritual da fé é espírito vivificante e não mais alma vivente. Então, consequentemente, as coisas do mundo, as coisas carnais, não vai mais influenciar essa pessoa. Ela passa a ter nojo das coisas do mundo, ela não quer mais saber de perder tempo com as coisas do mundo, com as coisas carnais. Então, ela começa a buscar as coisas espirituais, ela prefere orar, meditar na Bíblia, ir à igreja,
ela quer se encher do Espírito Santo, porque ela tem o Espírito Santo dentro dela. Claro que a gente tem que manter, porque o Espírito Santo é uma chama, é um fogo. A gente tem que manter ele aceso, a gente tem que colocar lenha nele para ele ficar queimando. E essa lenha é a fé, é a gente fazer coisas que venham a me aproximar ainda mais de Deus. Quando eu oro, eu me aproximo de Deus. Quando eu medito, eu me aproximo de Deus. Eu começo a ter as coisas de Deus dentro da minha mente. Então, consequentemente, eu vou alimentar o meu espírito. Quando eu jejuo, eu deixo as coisas desse mundo, a comida que traz o prazer para a carne, né? Que a carne precisa, mas que muitas vezes nos dá prazer, Então a gente deixa isso para poder se conectar com Deus, para poder estar mais concentrado nas coisas espirituais e não nas carnais. Então, olha só a diferença entre uma pessoa que é espiritual e uma que é carnal. Então, ela vê as pessoas como almas e não como pessoas falhas. A gente tem que observar isso. Às vezes vem pensamentos com relação a fulano. Olha fulano, olha o que ela tá fazendo. Olha isso, olha o pecado dela. Mas no fim das contas, a gente não pode ficar olhando para isso, porque senão a gente vai simplesmente pensar só no erro da pessoa. A gente tem que pensar, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Eu orar por aquela pessoa. Porque a gente tem que lembrar que a gente é barro, a gente tem que lembrar que a gente é falho também. Não existe para Deus pecadinho, pecadão. Tudo é pecado. Tudo é pecado. Então, aquela pessoa, aquela menina tá se entregando para qualquer tipo de homem. Uma criança, muitas vezes, a gente vê, né, as mulheres que andam quase nuas no meio da rua e elas não têm vergonha disso. E às vezes a gente fica indignado, meu Deus. Mas um dia a gente era assim também, não nesse nível, né? Mas a gente também vivia no pecado. É interessante que aqui também fala sobre isso, que o que é nascido de Deus não vive em pecado. Aqui, ó. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então, ele se conserva porque ele tem o Espírito Santo dentro dele e ele não é atraído mais pelas coisas do mundo. Ele quer se santificar, ele quer se guardar para Deus estar dentro dele, se manter dentro dele. Ele quer agradar o seu Senhor, ele quer ser cheio da presença de Deus. Então, ele vai buscar o quê? As coisas do Espírito, ele vai se guardar. E o maligno não pode lhe tocar, porque o maligno, o diabo, ele gosta de sujeira, ele gosta de pecado. O mundo jaz no maligno, o maligno tá fazendo festa no mundo. Por quê? Porque tá muito sujo. Tá sujo, ele é como mosca, barata, rato, que gosta de coisa suja. Então, olha só, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente se purifica, se limpa, é como a água que lava. Então, é por isso que é importante o batismo nas águas, porque a gente faz a carne, ela morrer, a gente decide. Não é que ninguém vai chegar para você e dizer, você tem que se batizar. Tá escrito, né? Quer nascer de novo? Se batiza. Mas isso tem que partir de você. Tem que ser uma decisão sua. Você tem que querer isso. Quando você quer isso, aí é porque Deus está derramando arrependimento sobre a sua vida. Não é porque eu tô falando, mas porque você tem dentro de você um desejo. Eita, não, eu não aguento mais essa vida, eu quero sair dessa vida, eu quero ter vida com Deus, eu quero me aproximar de Deus.
porque eu creio que Ele vai mudar a minha vida. Eu quero ter essa experiência com Deus, eu quero ter Jesus, eu quero crer em Jesus, eu quero ter o Espírito Santo dentro de mim. Eu quero que Ele faça o que Ele quiser com a minha vida, porque eu não sei mais o que fazer com a minha vida, eu não sei cuidar da minha vida. Eu preciso que Ele cuide para mim. Eu quero a minha salvação, eu quero que a minha alma seja salva, eu não quero me perder, eu não quero ir para o inferno. Mas não é só por conta disso, é porque você quer Deus. Então, aí, quando você mesmo, vem dentro de você um desejo ardente de se batizar, aí sim, vem o arrependimento, você pensa em toda a sua vida, você quer se desfazer da velha vida, do velho homem, e você quer nascer de novo, você vai nascer de novo. Porque você vai se entregar às coisas de Deus, ao Pai. Só para finalizar, para confirmar que esse testemunho, esse entendimento aqui é verdadeiro, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Se estamos em Cristo Jesus, se cremos que Jesus é o Cristo, que significa ungido de Deus, é nascido de Deus, então a gente está na verdade. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, por que ele diz guardai-vos dos ídolos? Porque o mundo é idólatra. O mundo é idólatra de si mesmo. As pessoas só querem servir a si mesmas. Aí, nesse negócio de servir a si mesmo, o diabo vem, entra e coloca um monte de coisa para atrapalhar a vida da pessoa e ela ficar perdida. Então, gente, outra coisa, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E qual é a vitória que vence o mundo? É a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Olha essa coisa gloriosa. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Não basta dizer eu creio. Tem que ser provado com atitudes. A sua atitude de arrependimento, batismo nas águas, aí você recebe o Espírito Santo. Isso é um processo. Em muitos acontece rapidamente. A pessoa se arrepende verdadeiramente, se limpa, o Espírito Santo desce. É uma questão de entrega, gente. Tem muita gente buscando o Espírito Santo há anos dentro da igreja. Por que ainda não recebeu? Porque tem coisa dentro de si ainda. Porque ela está guardando alguma coisa. Então, não vamos guardar nada não. Coloca diante de Deus, expõe tudo logo. Ele já sabe. Mas ele quer ver a nossa iniciativa, ele quer ver se a gente realmente tá olhando para aquilo dali e vendo, não, isso aqui tá errado. Então, a partir do momento que a gente vê, não, isso aqui tá errado, então a gente bota para fora. A gente fala. Quando a gente vê que tem alguma coisa errada no trabalho, a gente não fala? A gente fala para alguém, né? Então, qualquer coisa que tá errado, a gente coloca para fora. Coloca. Aquele negócio, quem cala consente, né? Não, mas a gente tem que falar. A gente tem que falar. Fale. Fale para Deus, se limpe, busque arrependimento. Deus abençoe a sua vida, que Deus possa ter tocado você em pelo menos uma palavra aqui desse vídeo e que isso possa acarretar frutos de justiça para a sua vida. Amém? Deus abençoe e até a próxima.